como o Espírito Santo entra em sua vida e transforma seu coração. Há uma inquietação que nem sempre conseguimos explicar, uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece bem. É como se existisse um espaço dentro do peito que nada consegue preencher. Tentamos com conquistas, com relacionamentos, com religião, com distrações. Mas no fim do dia, quando tudo silencia, a alma ainda clama. E esse clamor tem uma única resposta: a entrada do Espírito Santo. Não é sobre mudar por fora. Você pode aprender a falar bonito, a frequentar os lugares certos, a manter uma imagem limpa. Mas o coração continua o mesmo, sujo de mágoas antigas, travado pelo medo, endurecido pelas frustrações. Nada disso muda com esforço humano. Nada disso se transforma com boas intenções. O coração só é verdadeiramente transformado quando o Espírito Santo entra. E a entrada dele não é dramática, não chega com alarde nem com exigências. Ele se aproxima como quem respeita, como quem ama, como quem espera por um convite sincero, porque o Espírito Santo não invade, ele entra, e quando entra, nada permanece igual. Ele não vem reformar, ele vem habitar. Ele não vem apenas consertar, ele vem reconstruir do zero. Talvez você ache que não está pronto, que há coisas demais para arrumar, que seu coração está bagunçado demais para receber alguém tão puro, tão santo. Mas é justamente nesse estado que ele deseja entrar. O Espírito não espera a perfeição. Ele responde à entrega. Ele não exige uma alma limpa. Ele pede uma alma disposta, uma alma que, mesmo cansada, ainda é capaz de dizer: eu quero mais de ti. É nesse ponto que tudo muda. Quando você para de tentar se consertar sozinho e começa a permitir que ele entre. Quando entende que não é sobre controle, mas sobre rendição. Quando percebe que não se trata de sentir algo, mas de se abrir para algo que é maior do que qualquer emoção. A entrada do Espírito Santo não é uma experiência emocional. É uma invasão de graça, é uma visita do céu ao seu interior. A transformação não começa com promessas, começa com presença. E é essa presença que o Espírito traz. Uma presença que limpa sem machucar, que corrige sem condenar, que cura sem expor. Uma presença que fala direto com o seu coração, que revela o que precisa ser quebrado, mas também o que merece ser restaurado. Uma presença que mostra quem você realmente é e quem pode se tornar. Você não precisa de mais regras. Precisa de mais presença. Precisa do toque silencioso do Espírito que entra sem permissão forçada, mas que transforma com autoridade amorosa. É Ele quem muda a sua forma de pensar, de sentir, de reagir, de viver. É Ele quem muda a sua história sem precisar alterar seu passado. Porque Ele toca o agora, e tudo que o agora recebe transforma o que vem depois. Se você quer ver mudança de verdade, pare de lutar sozinho. Abra o coração, dê espaço. Porque a entrada do Espírito não é apenas um acontecimento. É o início de uma nova vida. Uma vida em que o coração não vive mais no escuro, mas pulsa com luz. Uma vida em que você não anda mais só, porque agora há um Deus habitando dentro de você. Não existe nada mais poderoso do que isso. O Espírito Santo entrando, habitando, transformando. E a partir de hoje, se você quiser, Ele pode começar essa obra em você. O coração não muda por força, mas por presença. Você pode tentar de tudo. Pode aplicar força de vontade, disciplina, conselhos, terapia, promessas, listas de metas. Pode lutar contra seus hábitos, suas inclinações, seus pecados, suas feridas. Mas o coração, por mais que você queira transformá-lo, não responde à força. Ele não muda pela pressão. Ele não se reconstrói na marra. O coração só muda por presença. E não é qualquer presença. É a presença viva do Espírito Santo.
Essa verdade confronta o orgulho, porque nossa tendência é acreditar que podemos resolver tudo com esforço. Tentamos calar a culpa com boas ações, tentamos curar feridas com distrações, tentamos consertar a alma com teorias, leituras, técnicas, mas nenhuma dessas coisas toca onde o Espírito toca. Nada disso alcança a raiz daquilo que nos prende, e enquanto não reconhecemos nossa limitação, seguimos presos em ciclos de frustração. Deus sabia que a força humana não seria suficiente. Foi por isso que prometeu um Espírito. Não para ser um ajudante moral, mas para ser aquele que habita, convence, transforma. O Espírito Santo não é um empurrão. Ele é um sopro, não é imposição, é direção. Ele não força mudanças externas. Ele começa por dentro, no centro do que te move, no ponto exato onde os outros não alcançam. E quando ele entra, algo começa a se mover. Não é visível de imediato. Não se trata de emoções fortes ou manifestações físicas. É mais sutil, mais profundo. É como se sua alma começasse a respirar pela primeira vez. O peso começa a ceder. A visão começa a clarear, a resistência começa a derreter, não porque você venceu sozinho, mas porque você permitiu que ele fizesse o que você nunca conseguiria. Você não precisa de mais força, você precisa de mais presença, precisa da coragem de se render, de dizer, eu não consigo, mas eu permito. É nesse momento que o milagre começa. O coração endurecido começa a amolecer. O coração machucado começa a se abrir. O coração ansioso começa a confiar. E tudo isso não por um esforço heróico, mas por um toque suave, constante e fiel do Espírito. É difícil aceitar que não controlamos esse processo, que não dominamos o ritmo nem os resultados. Mas é justamente nessa entrega que está o segredo. O Espírito não opera em ambientes de orgulho. Ele age onde há humildade, onde há espaço, onde há sede, onde há verdade. E quando ele encontra esse lugar, ele começa a transformar com uma beleza que só o céu pode gerar. Você já tentou o bastante, já lutou com as próprias mãos por tempo demais. Talvez tenha até se culpado por não conseguir mudar. Mas agora é a hora de entender. O que seu coração precisa não é de mais cobrança, é de mais presença. A presença que não te acusa, mas te convida. A presença que não impõe, mas revela. A presença que não grita, mas cura em silêncio. O coração que se abre para essa presença nunca mais volta a ser o mesmo, porque onde o Espírito entra, ele transforma, não com violência, mas com constância, não com imposição, mas com amor. Ele não vai te forçar a mudar, mas vai permanecer com você até que mudar se torne o caminho mais natural. Porque a presença dele não apenas te molda, ela te convence, te atrai, te renova. E quando você menos espera, já não é mais o mesmo. É disso que seu coração precisa. E é isso que o Espírito Santo está pronto para fazer, se você deixar. Quando o Espírito Santo encontra espaço onde só havia dor, você pode esconder sua dor de todo mundo. Pode sorrir, trabalhar, cuidar da casa, ir à igreja, servir, pregar, cantar. E ainda assim, dentro de você, existir um lugar que permanece intocado, um espaço do coração onde só habita a dor. Um quarto escuro, fechado, abafado por lembranças que você nem gosta de revisitar. E ainda assim, é nesse lugar que o Espírito Santo deseja entrar primeiro. Ele não começa pela superfície, ele começa pela ferida. O Espírito não se impressiona com a sua performance. Ele não se distrai com o que está visível. Ele vai direto ao que você tentou ignorar por tempo demais. Aquela dor antiga, aquela mágoa que você aprendeu a conviver, aquela lembrança que ainda faz seu peito apertar, aquele abandono, aquela traição, aquela palavra dita por alguém que você amava. Todos esses lugares são mapas que o Espírito conhece melhor que você. E ele não tem medo de entrar onde só existe dor.
É exatamente nesses espaços que a transformação verdadeira começa, porque a presença do Espírito Santo não evita a dor. Ela a atravessa, ela entra, não para apenas te consolar, mas para ressignificar, para reconstruir o que foi quebrado, para dar sentido ao que parecia injusto, para trazer vida onde só havia morte emocional. Ele não vem com pressa, ele vem com precisão, ele vem com verdade. E onde ele toca, nada continua do mesmo jeito. O que é incrível é que ele não exige que você entenda tudo antes de ser curado. Ele não espera que você saiba por onde começar. Ele só precisa de um convite, de um gesto, de uma abertura mínima para que ele entre. Porque mesmo que o lugar esteja cheio de dor, vergonha, raiva ou confusão, se houver espaço, ele entra. E quando ele entra, a dor que antes te definia começa a perder o poder. A presença do Espírito Santo no lugar da dor é como luz entrando em um cômodo escuro há anos. Aos poucos, os contornos da verdade começam a aparecer. Você começa a perceber que não está sozinho, que aquela dor não te anulou, que aquele trauma não te condena, que aquela perda não foi o fim. Ele começa a mostrar que existe uma nova história sendo escrita, não a partir da negação da dor, mas da cura dela. Esse espaço que você acreditava ser intocável pode se tornar o altar mais sagrado da sua jornada com Deus, porque é ali que você vai experimentar o amor que cura sem pressa, o perdão que limpa sem humilhar, a graça que transforma sem condenar. É ali que o Espírito Santo te mostra que o que você viveu não é maior do que o que ele pode restaurar. Talvez você tenha construído defesas ao redor dessas dores. Talvez tenha decidido nunca mais sentir, nunca mais confiar, nunca mais amar profundamente. Mas o Espírito Santo veio para desfazer essas fortalezas, não com força, mas com amor. Ele não quebra as portas, ele bate. E se você abrir, ele vai entrar com mansidão, vai sentar ao seu lado, vai te ouvir, vai te abraçar e vai começar a curar. Essa cura não é apenas emocional, é espiritual, porque quando o Espírito entra na dor, ele não apenas alivia o sofrimento, ele transforma o significado, ele pega aquilo que parecia ser um fim e planta ali um novo começo. Ele faz florescer exatamente onde ninguém imaginava que ainda havia vida. E se você hoje está diante desse espaço ferido, sem saber se deve abrir, saiba disso. O Espírito já está à porta. E ele não vem para julgar o que você viveu. Ele vem para transformar o que você ainda vai viver. O sussurro que rompe as defesas do coração. Você talvez não perceba, mas construiu muros ao redor do seu coração. Não foi por maldade, nem por frieza. Foi sobrevivência. Cada decepção, cada palavra dura, cada vez que alguém não te ouviu ou te abandonou, ergueu um novo tijolo. Aos poucos, você foi se fechando. E quando viu, ninguém mais tinha acesso ao seu interior. Nem mesmo você sabia como voltar lá dentro. E mesmo assim, existe uma voz que continua insistindo em alcançar esse lugar. Não com gritos, com sussurros. O Espírito Santo não arromba portas, ele não exige, ele não confronta com brutalidade, ele sussurra. Ele se aproxima com uma ternura que confunde, porque depois de tantos confrontos com dureza, sua alma espera punição, espera cobrança, espera a voz de mais alguém que quer mudar você pela força. Mas o Espírito vem diferente. Ele vem como vento calmo, como brisa leve, como presença silenciosa que toca, convence e conquista. É por isso que, mesmo sem entender, você sente algo quando está sozinho. Quando tudo se acalma, quando o mundo não está te cobrando mais nada, você ouve esse sussurro, não em palavras audíveis, mas em um toque na alma. Uma sensação de que há algo maior chamando você para um lugar mais profundo. E esse chamado não é religioso, não é ritual. É o próprio Espírito te convidando a confiar, mesmo que seja só um pouco.
As defesas do seu coração não são problema para ele. Ele já viu fortificações maiores caírem ao som de uma única palavra de amor. Ele sabe que ninguém endurece o coração sem antes ter sido ferido. Por isso, ele não se ofende com sua resistência. Ele compreende e continua sussurrando, dia após dia, esperando que você se canse de lutar sozinho, que se canse de fugir, que se canse de tentar manter uma força que só adia sua cura. O Espírito não pressiona, ele convence, com verdade, com presença, com constância. Ele começa a tocar em pontos sensíveis, não para expor você, mas para libertar, porque ele sabe exatamente onde estão as rachaduras por onde ainda entra dor. E é por essas mesmas rachaduras que ele quer entrar, não para ferir mais, mas para curar, para reconstruir, para transformar. Esse sussurro não é frágil, é firme, é persistente, é a voz que te encontra quando todos se calam, a voz que lembra você de que ainda há esperança, que ainda há um propósito, que ainda há algo dentro de você que pode ser restaurado. E é por isso que o sussurro do Espírito é tão poderoso, porque ele não rompe o coração com força, ele quebra as defesas com amor. Talvez você tenha se acostumado a se proteger. Talvez você ache que se abrir é um risco que não vale mais a pena. Mas essa proteção que um dia te salvou, agora te aprisiona. E o Espírito Santo está sussurrando para você, deixa eu entrar. Não para destruir o que restou, mas para fazer florescer o que ainda existe, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja escondido. O coração não responde a fórmulas, ele responde à verdade dita com amor. E o Espírito é mestre nisso. Ele conhece seu tempo, respeita seus limites, mas nunca desiste, porque o amor dele não se cansa. E mesmo que você continue tentando resistir, uma hora vai perceber. Não há defesa forte o bastante para o sussurro do céu, a presença que restaura o que o pecado deformou. Você pode não perceber, mas o pecado não fere apenas sua história. Ele deforma sua identidade. Ele muda a forma como você se vê, como se sente, como reage. Ele distorce a verdade sobre quem você é, sobre quem Deus é e sobre o que o amor realmente significa. E quando essa deformação entra no coração, começa a nascer vergonha, medo, dúvida, culpa. Começa a crescer uma mentira silenciosa, eu não sou digno. Mas é nesse exato lugar que o Espírito Santo quer se manifestar. Não para te julgar, mas para te restaurar. A presença do Espírito não vem com peso, mas com restauração. Ela entra nos espaços onde o pecado deixou marcas profundas e começa a redesenhar. Ele não cobre com tinta nova o que foi danificado. Ele não disfarça. Ele cura. Ele reconstrói. Ele traz de volta a imagem original que o Pai sonhou para você desde antes da fundação do mundo. O pecado pode ter deixado você sem forma, mas o Espírito devolve a forma do céu. É fácil acreditar que já fomos longe demais, que há coisas em nós que não têm mais conserto, que há áreas do coração que já estão comprometidas demais para que Deus queira entrar. Mas isso é exatamente o que o pecado quer que você pense. Porque o pecado não só separa, ele mente. Ele tenta convencer você de que sua dor é sua identidade, que sua falha é sua essência, que sua vergonha é parte de quem você é. Mas o Espírito vem para dizer o contrário. Quando ele entra, não entra com desprezo, entra com honra. Ele olha para o coração ferido e diz, ainda há beleza aqui, ainda há propósito, ainda há vida. Ele não desiste quando vê o que o pecado destruiu. Ele começa a restaurar, começa a purificar, começa a fazer novas todas as coisas. A presença dele faz isso. Não exige perfeição. Só disponibilidade, só espaço, só verdade.
Você não precisa fingir que não pecou, não precisa esconder suas quedas. O Espírito não precisa de disfarces, ele precisa de sinceridade, porque é no ambiente da verdade que a restauração acontece. Ele vem com mãos de oleiro, ele toca os pedaços quebrados e começa a moldar de novo. A presença dele não te acusa, ela te resgata, ela te devolve, ela te restitui. O pecado deformou sua visão de Deus. Talvez você pense que ele está distante, irritado, pronto para punir. Mas o Espírito revela um pai que corre ao encontro do filho, que beija antes de exigir explicações, que veste, alimenta e celebra antes de apontar qualquer erro. É essa presença que transforma, porque ela não apenas limpa o coração, ela devolve a identidade. Ela lembra você de quem sempre foi, filho amado. E à medida que essa presença ocupa mais espaço, o peso da culpa começa a cair. A vergonha perde força, a dúvida começa a desaparecer. E o amor começa a reescrever tudo. Você não é o que o pecado diz que é. Você é o que o Espírito revela quando entra em sua vida. Permita que ele restaure. Permita que ele tire o que o pecado plantou. Permita que ele limpe o que foi manchado. E permita que ele devolva a você algo que talvez você nem lembrava mais que existia. A certeza de que no centro do seu coração ainda há um lugar preparado para Deus. E é ali que ele quer habitar. É ali que ele quer fazer tudo novo. E vai começar agora, se você permitir. Quando a resistência cai, o Espírito começa a obra. Você pode passar anos tentando mudar por fora, se comportar melhor, controlar suas reações, esconder suas falhas. Pode até conseguir manter uma aparência firme, como se estivesse tudo sob controle. Mas por dentro, você sabe, há um cansaço, uma exaustão que vai além do corpo. É como se algo dentro de você lutasse contra uma presença que quer entrar. E essa luta silenciosa, por mais bem intencionada que seja, te impede de viver a transformação que o Espírito Santo já está pronto para realizar. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Enquanto houver resistência, não há espaço para a obra. O Espírito Santo não força, não invade, não disputa território com o seu orgulho. Ele espera até que sua força se canse, até que sua tentativa de ter tudo sob controle fracasse, até que você reconheça que, por melhor que sejam suas intenções, você não consegue transformar o coração sozinho. E é nesse ponto, quando a resistência finalmente cai, que a obra começa. Porque a rendição não é sinal de fraqueza, é o início da verdadeira força. É quando você diz, eu não consigo mais, e o céu responde, agora eu posso. É quando você solta o controle que o Espírito assume a condução. E o que ele faz em minutos de presença, a sua força jamais conseguiria produzir em anos de esforço. O que mais nos impede de sermos transformados não é o pecado, é o orgulho de não querer depender, é o medo de perder o controle, é a ilusão de que dar espaço para Deus vai nos expor, nos humilhar, nos limitar. Mas o Espírito não veio para diminuir você. Ele veio para revelar quem você é de verdade. Ele veio para quebrar as paredes que te afastam de si mesmo e do propósito que Deus colocou em sua alma. Essa resistência pode ter muitas formas. Pode ser um trauma do passado. Pode ser uma doutrina rígida que te ensinou que Deus só ama quem acerta. Pode ser um coração endurecido por decepções com pessoas. Pode ser o medo de não conseguir sustentar a fé. Mas o Espírito Santo conhece cada uma dessas barreiras. E ele não vai lutar contra elas. Ele vai esperar você abaixar as armas. Porque o amor dele não força, atrai. Quando você finalmente se permite abaixar a guarda, ele entra. E não entra para cobrar, mas para curar. Não entra para confrontar, mas para reconstruir. Não entra com pressa, mas com um plano eterno.
Ele sabe exatamente por onde começar. Ele sabe a ordem dos passos e sabe que você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. A resistência costuma cair quando a dor se torna insuportável, quando o vazio começa a gritar mais alto que a vaidade, quando o desespero empurra você para a beira da rendição. E se é aí que você está agora, saiba, é exatamente aí que a obra começa. Porque o Espírito Santo espera pelo sim que nasce na fraqueza, espera pelo espaço que se abre no meio da queda, espera pelo coração que não tenta mais impressionar, mas apenas se entrega. Você não precisa se justificar, não precisa se preparar, só precisa permitir. E quando permitir, o Espírito começará a escrever uma nova história dentro de você. Não com exigências, mas com presença. Não com fórmulas, mas com relacionamento. Não com rituais, mas com restauração. E quando você olhar para trás, vai perceber, tudo começou no dia em que a resistência caiu. O Espírito não reforma, ele reconstrói do zero. Você pode tentar ajeitar as coisas, tentar esconder as rachaduras, pintar por cima das marcas, reorganizar os móveis da alma para parecer que está tudo em ordem. Mas no fundo, você sabe, tem coisas que não servem mais, estruturas que foram corroídas por dentro, pilares que parecem firmes, mas estão apodrecidos pela dor, pelo pecado, pelo tempo. E é por isso que o Espírito Santo não veio reformar sua vida, ele veio reconstruir, do zero. Porque o que ele faz é novo, não uma maquiagem do velho. O ser humano tem essa tendência de querer preservar o que já conhece. Preferimos adaptar a mudar completamente. Preferimos consertar o que temos do que permitir que tudo seja demolido para algo melhor ser erguido. Mas o Espírito não aceita fazer parte de um sistema falido. Ele não entra para ocupar uma parte. Ele entra para transformar o todo. Quando o Espírito Santo entra de verdade, ele não vem para ajeitar seu jeito de viver. Ele vem para mudar completamente a lógica da sua existência. Ele não quer uma nova versão do velho você. Ele quer um novo você. Ele quer começar pelo fundamento, pelo alicerce, pela raiz. Porque ele sabe que não adianta mudar a fachada se o interior continua o mesmo. E é aí que muitos se assustam, porque reconstrução dá medo, exige que tudo seja exposto, que tudo venha abaixo, que tudo o que foi acumulado, construído com esforço, até mesmo com dor, seja colocado nas mãos de Deus. É uma entrega total, e o orgulho grita, a insegurança tenta impedir, mas o Espírito insiste, não com força, mas com convicção. Porque ele sabe que a única maneira de algo durar é se for feito de novo, a partir da presença, a partir da vontade do Pai. Essa reconstrução não é rápida, nem fácil, mas é perfeita, porque o Espírito não erra, ele remove o que não serve, arranca o que está fora do propósito, exclui o que não veio de Deus e começa a construir com materiais eternos, verdade, graça, fé, obediência, amor. Não são ideias bonitas, são colunas firmes, são estruturas indestrutíveis. Você pode ter sido marcado por palavras que destruíram sua identidade. Pode ter erguido uma vida inteira baseada na aprovação dos outros. Pode ter se apoiado em relacionamentos que falharam. Pode ter construído tudo com medo de ser rejeitado. E agora está cansado, porque o que foi construído sem Deus não sustenta sua alma. Mas o Espírito quer recomeçar com você, não para apagar quem você é, mas para restaurar quem você foi criado para ser. Ele vai com calma. Vai mostrando, vai revelando, vai limpando, mas não para no meio. Ele começa e termina. Ele derruba, mas já com os planos da nova construção nas mãos. Ele sabe exatamente onde colocar cada detalhe. Porque ele não quer fazer algo bonito só por fora. Ele quer habitar, e para isso precisa que a casa seja feita para ele, com ele.
por Ele. Se você sente que está perdendo tudo, talvez esteja no lugar exato onde Deus quer começar. Porque quando tudo cai, Ele começa a levantar. E o que Ele levanta, ninguém mais derruba. Ele não vai reformar você, vai reconstruir. E no fim, você vai perceber que nada do que foi retirado era necessário. E tudo o que foi colocado tem valor eterno. O toque que quebra vícios emocionais e espirituais. Existem prisões que não têm grades, correntes que não são de ferro. Existem hábitos que você não escolheu, mas repetiu tanto que agora parecem parte de quem você é. São vícios que não se limitam ao corpo, mas alcançam a alma. Ciclos emocionais, padrões de pensamento, reações automáticas, relações disfuncionais. E mesmo quando você tenta mudar, é como se algo invisível te puxasse de volta para o mesmo lugar. Mas quando o Espírito Santo toca, esses vícios não resistem. Ele não vem com métodos humanos, não traz fórmulas, nem terapias temporárias. O que ele toca, ele transforma. E o que ele transforma, ele liberta. Porque só ele conhece a raiz. Só ele sabe onde tudo começou. Só ele tem autoridade para quebrar correntes que se tornaram parte do seu modo de viver, de sentir, de amar. Ele toca não para te corrigir por fora, mas para quebrar cadeias que te amarram por dentro. Há pessoas que carregam vícios de controle, de ansiedade, de autossabotagem. Há corações aprisionados em culpas antigas, em vergonha enterrada, em feridas que nunca cicatrizaram. Há almas presas no medo de serem rejeitadas, no desespero por aprovação, na dependência emocional de alguém que nunca vai preencher o que só o Espírito pode ocupar. E essas prisões não caem com esforço, caem com toque, um toque divino, um toque do céu. O Espírito Santo conhece cada padrão disfuncional que você repete, cada pensamento destrutivo que insiste em voltar, cada impulso que te leva para o lugar que você jurou nunca mais pisar. Ele sabe o nome da sua dor, e quando ele toca, não é para punir, é para libertar, para interromper o ciclo, para mudar o fluxo, para reescrever o roteiro. Esse toque não é como o do mundo. Ele não chega com violência, ele chega com precisão. Ele toca onde ninguém mais consegue. Ele toca com intenção, com graça, com misericórdia. Ele desarma você. E no exato momento em que você se permite ser vulnerável, o toque quebra o que parecia indestrutível. Você começa a perceber que aquela reação que sempre foi automática, agora não tem mais força. Que aquele pensamento que te dominava agora é exposto à luz. Que aquilo que te mantinha preso perdeu o poder. O Espírito não trata sintomas. Ele arranca a raiz. Ele não mascara suas falhas. Ele cura suas dores. E quando ele entra nesse processo, você começa a ser livre sem nem perceber como. Você apenas acorda e entende que algo mudou, que aquele peso já não está mais no peito, que aquela voz que te acusava silenciou, que aquele medo já não dita mais suas escolhas. O toque do Espírito é mais forte que qualquer vício, porque ele não apenas limpa, ele transforma, ele substitui, ele ressignifica, ele pega o espaço onde havia escravidão e planta liberdade. Não liberdade para fazer o que quiser. Liberdade para finalmente viver quem você é, para ser inteiro, para ser verdadeiro, para ser livre como um filho que não precisa mais fingir que está bem. Você não foi criado para viver preso. Você foi criado para ser templo, e templo não combina com correntes. Templo combina com presença. E a presença do Espírito é incompatível com qualquer prisão que queira dominar o seu coração. Por isso, se hoje você sente que ainda repete ciclos que te machucam, saiba disso. O Espírito já começou a tocar. E o que ele toca, ele liberta. A transformação invisível que se torna vida visível. Nem toda mudança começa com um estrondo. Na verdade, as mudanças mais profundas acontecem no silêncio, sem plateia,
sem reconhecimento imediato, sem aplausos. Quando o Espírito Santo entra, ele não começa agitando o exterior, ele começa na alma. Ele transforma primeiro o que ninguém vê, para depois, aos poucos, isso se tornar visível aos olhos de todos. A transformação verdadeira é invisível no início, mas inevitável no resultado. Você talvez esteja esperando sentir algo grande, experimentar um momento marcante, um sinal do céu que confirme que o Espírito está agindo. Mas o céu não trabalha com ansiedade. O Espírito não responde à pressa humana. Ele trabalha na constância. Ele age no secreto. Ele semeia no íntimo. E enquanto você acha que nada está mudando, ele já está reorganizando tudo dentro de você. É como uma raiz que cresce debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém fotografa. Mas ela está lá, tomando força, se aprofundando, preparando a planta para suportar os ventos. O Espírito faz isso com você. Ele fortalece o que está oculto para que o que será revelado seja sólido. Ele não se preocupa com aparência, ele se importa com essência. E quando a essência é tocada, a aparência muda naturalmente. Com o tempo você começa a notar, aquela ansiedade já não comanda mais suas reações. Aquela necessidade de agradar a todos começa a perder força. Aqueles pensamentos destrutivos já não têm mais a última palavra. Sua fala muda, seu olhar muda, sua forma de responder, de amar, de esperar, começa a revelar outra presença agindo dentro de você. É o Espírito, silencioso no começo, evidente no final. As pessoas ao seu redor também começam a perceber. Não sabem exatamente o que aconteceu, mas notam que você está diferente, mais calmo, mais inteiro, mais verdadeiro. A transformação do Espírito se manifesta sem que você precise provar. Ela se impõe pela leveza, pela firmeza, pela paz que transborda de quem foi tocado por dentro. E o mais poderoso é que você também começa a se enxergar com outros olhos. Aquilo que antes te paralisava, agora serve como testemunho. Aquilo que te limitava agora revela a graça. Aquilo que te definia pelo passado agora aponta para o propósito. Porque o Espírito não apenas transforma o presente, ele reescreve o significado do que passou e dá sentido ao que está por vir. Essa mudança não depende de esforço humano. Ela não se sustenta na força de vontade. Ela nasce da presença contínua do Espírito. Ele é quem convence, limpa, molda e fortalece. Tudo no tempo certo, tudo com sabedoria, tudo com amor. E se você estiver disposto a continuar permitindo, ele vai transformar ainda mais. Mesmo que ninguém veja o que está acontecendo agora, continue, porque a transformação invisível que o Espírito Santo iniciou vai, no tempo certo, se tornar uma vida visível. Uma vida que fala sem precisar gritar. Uma vida que inspira sem precisar provar. Uma vida que aponta para o céu sem precisar de palavras. Uma vida cheia de luz, porque foi iluminada por dentro. E isso começa com um sim, com um espaço, com uma decisão de deixar o Espírito agir, mesmo quando você não entende, mesmo quando não sente, mesmo quando tudo parece igual por fora. Porque quando ele começa uma obra dentro de você, é só questão de tempo até que tudo ao redor perceba: algo novo nasceu aqui. Quando o Espírito planta verdades eternas no coração, muitos vivem presos a mentiras que foram aceitas como verdades ao longo da vida. Você não é suficiente. Você sempre vai falhar. Você não merece ser amado. Você nunca vai mudar. Essas frases não foram apenas ouvidas, elas foram absorvidas, viraram raízes no coração. E quando essas raízes se aprofundam, moldam o comportamento, o jeito de amar, de reagir, de sonhar. Mas o Espírito Santo entra exatamente nesse solo contaminado e começa a fazer o que ninguém mais pode: arrancar mentiras e plantar verdades eternas. Ele não apenas remove as palavras tóxicas,
ele substitui, ele não deixa buracos, ele preenche com a voz do céu. E a voz do céu é firme, limpa e libertadora. Você é amado, você foi perdoado, você foi escolhido, você tem valor. Essas não são palavras motivacionais, são declarações eternas que vêm do coração de Deus direto para o seu. O Espírito Santo planta essas verdades como sementes que com o tempo crescem e mudam tudo. Você pode ter crescido ouvindo que precisava conquistar amor, merecer perdão, provar seu valor. Pode ter aprendido que era melhor esconder sua dor do que incomodar os outros. Pode ter acreditado que Deus só se agradava de você nos seus melhores dias. Mas o Espírito vem com outra voz, uma voz que sussurra. Não é sobre o que você faz, é sobre quem eu sou em você. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, tudo muda. As verdades eternas do Espírito não se baseiam nas circunstâncias. Elas são maiores que os traumas, mais fortes que as lembranças, mais estáveis que as emoções. Quando ele planta, nada pode arrancar. Nenhuma crítica, nenhum fracasso, nenhum ataque, porque o que vem de Deus permanece. E quanto mais espaço você dá, mais ele planta, palavra após palavra, verdade após verdade, até que o solo do coração esteja completamente tomado por raízes do céu. É um processo. Às vezes, uma mentira precisa ser confrontada várias vezes até ceder. Às vezes, a verdade parece pequena no início, parece frágil, mas com o tempo, ela cresce, ela invade a alma. Ela ocupa o lugar do medo, e quando você menos espera, percebe que aquela velha voz já não tem mais poder. Porque agora há uma nova semente germinando, crescendo, florescendo. O Espírito Santo é jardineiro fiel. Ele não se cansa de cuidar, ele rega, ele poda, ele protege. E o fruto que nasce desse plantio é uma nova identidade, uma identidade que não depende do olhar dos outros, nem do seu passado, nem das suas falhas. É uma identidade firmada na rocha, uma identidade construída não com base no que o mundo disse, mas no que o céu afirmou. Você não é o que disseram de você. Você não é o que você sente nos seus piores dias. Você é o que Deus declara quando o Espírito Santo entra e começa a plantar. Permita esse plantio. Permita que ele substitua cada mentira com uma verdade eterna. E deixe que essa nova verdade cresça até ocupar tudo. Porque quando o coração está cheio da voz de Deus, nenhuma outra voz consegue dominar. O Espírito já começou esse processo. Ele já identificou as mentiras, ele já separou as sementes. E agora ele só precisa de um solo aberto, de um coração disposto, de um espaço onde a verdade possa crescer. Porque quando ela cresce, ela não só muda você, ela muda tudo ao seu redor. O Espírito como jardineiro da alma. Há partes da alma que viraram terreno abandonado, áreas secas, esquecidas, cheias de ervas daninhas e raízes amargas. São lembranças que você tentou apagar, emoções que decidiu não sentir mais, sonhos que foram enterrados vivos, lugares internos onde você mesmo já desistiu de cultivar qualquer esperança. Mas o Espírito Santo olha para esse terreno e não se assusta. Ele se aproxima como jardineiro, e onde todos só veem terra seca, ele enxerga potencial de vida. Ele não vem com pressa, ele vem com ferramentas, com amor, com paciência. Ele começa revirando o solo, tirando as camadas superficiais que esconderam a dor, levantando a poeira da alma. Ele toca o que ninguém quer tocar. Arranca as raízes de amargura, identifica os espinhos escondidos que continuam ferindo silenciosamente. O processo dói, mas é necessário, porque antes de plantar, ele prepara. E o mais belo é que ele faz isso sem condenar. Ele não acusa o seu abandono. Ele entende o porquê. Ele respeita o tempo em que aquele terreno esteve em silêncio. Mas agora ele se move. E com mãos firmes e suaves, começa a limpar o lugar onde você achava que nunca mais nasceria nada bom.
Depois, ele começa a semear. Não lança sementes aleatórias. Ele escolhe com cuidado o que plantar em cada espaço. Ele sabe onde precisa crescer perdão, onde precisa brotar esperança, onde precisa florescer confiança. Cada canto do seu coração recebe uma semente diferente, pensada por ele, regada por ele, cuidada por ele. E então começa a etapa mais difícil: esperar. Porque a alma, assim como a terra, precisa de tempo. O que foi semeado no secreto não floresce de um dia para o outro. Às vezes, parece que nada está acontecendo, que tudo segue igual. Mas o jardineiro não se impacienta. Ele sabe que as raízes estão se formando, que a transformação está acontecendo onde os olhos não veem. E ele continua ali, todos os dias, regando com sua presença, protegendo do que poderia destruir, dando suporte àquilo que precisa crescer. À medida que o tempo passa, você começa a notar pequenas mudanças, um novo pensamento, um novo desejo, uma vontade de voltar a crer, uma força que não vinha de você. São os primeiros brotos, frágeis, mas reais. E então você percebe, aquele lugar da sua alma que você achava perdido, agora respira, agora floresce, agora se enche de vida. O espírito não desiste do terreno difícil. Na verdade, são esses os que ele mais ama trabalhar. Porque quando algo floresce ali, é impossível negar que foi Deus. Não foi método, não foi força própria, foi graça cultivada com cuidado. Foi céu plantado dentro do coração. Permita que ele continue o processo. Não tente acelerar. Não desanime com o silêncio. O jardineiro não parou. Ele está aí, cuidando. E o que ele começou, ele vai terminar. Até que sua alma seja um jardim vivo, cheio de frutos que refletem quem ele é. Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fé. Tudo isso vai crescer. Tudo isso vai florescer. Porque onde o Espírito planta, nada é em vão. A obediência que nasce do amor, não do medo. Durante muito tempo, ensinaram que obedecer a Deus era questão de medo. Medo do inferno, medo de ser castigado, medo de não ser aceito, medo de errar. E com esse medo, muitos tentaram seguir regras, forçar comportamentos, esconder pecados e aparentar santidade. Mas o coração continuava longe, a alma continuava pesada, porque a obediência que nasce do medo nunca transforma, ela só reprime, só afasta, só endurece. Mas o Espírito Santo não ensina assim, ele ensina a obedecer por amor. Quando ele entra no coração, ele não impõe, ele revela, ele mostra quem Deus é. E à medida que você vai conhecendo esse Deus de verdade, não o Deus da religiosidade, mas o Pai que te ama sem medidas, algo muda por dentro. Você começa a desejar obedecer, começa a querer agradar, não por obrigação, mas porque seu coração foi alcançado. O Espírito não te obriga a seguir mandamentos, ele te convida a caminhar em liberdade. Ele mostra que os limites de Deus não são prisão, mas proteção. Que os princípios do céu não são cargas, são bênçãos. Que a vontade de Deus não é pesada, ela é perfeita. E então, obedecer deixa de ser peso, passa a ser prazer, uma expressão de amor, uma resposta natural de quem foi amado primeiro. É assim que funciona no coração transformado. Você não foge mais do pecado só porque tem medo da consequência. Você foge porque não quer entristecer aquele que te preenche. Não quer voltar para a escuridão de onde foi tirado. Não quer mais viver longe da presença que salvou você. A obediência se torna o fruto de uma conexão verdadeira. O Espírito Santo te guia com mansidão. Ele não grita, ele orienta, ele mostra o caminho e caminha junto. Quando você erra, ele não te abandona. Ele corrige com amor, levanta com graça e fortalece com paciência, porque ele sabe que a transformação é contínua e que o coração que ama, mesmo quando cai, se levanta com mais disposição para seguir.
A obediência que vem do Espírito é leve, não porque seja fácil, mas porque vem com sentido. Você entende o porquê. Você sente a alegria de andar na direção certa. Você percebe o crescimento, a liberdade, o fruto. Você vê sua mente sendo renovada, seus desejos sendo alinhados, seus passos se tornando firmes. E tudo isso não porque você está tentando impressionar a Deus, mas porque você foi alcançado por Ele. É essa a obra que Ele faz. Ele muda o motivo, Ele muda a raiz. Ele não quer apenas que você obedeça. Ele quer que você queira obedecer, que a sua vontade seja transformada, que seu coração encontre alegria na presença dEle. E é por isso que a verdadeira obediência só pode nascer no coração onde o Espírito Santo habita. Você não foi criado para viver com medo de Deus. Foi criado para viver com Deus, em aliança, em intimidade, em amor. E esse amor, quando enche sua alma, te leva naturalmente a obedecer. Não como servo forçado, mas como filho amado. Como alguém que entendeu que a vontade de Deus não é um fardo, é um presente. Se hoje obedecer a Deus ainda parece difícil, pesado, impossível, pare um pouco. Não tente forçar. Apenas permita que o Espírito mostre quem Deus é. Conheça o Pai. Escute sua voz. Sinta sua presença. Porque quanto mais você conhece, mais vai querer seguir. E quando o amor toma o lugar do medo, a obediência flui como um rio que nunca seca. O Espírito como voz interior que realinha sua vida. Você pode estar cercado de conselhos, informações e opiniões. Pode ter lido livros, buscado conselhos, feito planejamentos, mas no fim das contas, há um momento onde tudo silencia e você precisa decidir. E é aí que o Espírito Santo se manifesta como uma voz interior que não apenas te conforta, mas te realinha. Ele não apenas consola, ele direciona. Ele fala dentro, onde nenhuma voz humana pode alcançar. Essa voz não vem de fora, não vem das circunstâncias, não depende de aplausos nem de aprovação. Ela se revela no íntimo, com precisão, com graça e com firmeza. O Espírito começa a realinhar a sua vida, primeiro ajustando sua sensibilidade. Você começa a discernir o que antes ignorava. Algo que antes parecia comum agora incomoda. Uma atitude que antes era normal agora pesa. E você entende, não é culpa, é direção. Quando o Espírito habita em você, ele transforma sua consciência em altar. Cada decisão passa a ter valor eterno. Cada escolha se torna uma semente. E mesmo os detalhes mais pequenos, uma palavra, um passo, um pensamento, passam a importar. Porque agora você não anda mais sozinho. Você carrega uma presença. Você se torna templo. Esse realinhamento não acontece de forma violenta. Ele é sutil, como um compasso ajustando o norte. Aos poucos, o Espírito vai te afastando do que antes era aceitável, mas que já não combina com quem você está se tornando. Ele muda sua rota não com gritos, mas com direção. Ele convence com paz, não com medo. E você começa a perceber que obediência não é sacrifício, é resposta, que renúncia não é perda, é proteção. O Espírito Santo realinha sua vida porque ele conhece o seu propósito. Ele sabe para onde você está indo. Ele sabe o que você precisa evitar, o que você deve abraçar, o que precisa deixar. E quando você começa a confiar nessa voz interior, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você caminha em paz. Mesmo sem entender tudo, você sente segurança. Porque a paz do Espírito é um tipo de resposta. Quando você sente paz, você sabe que está no caminho. Esse realinhamento afeta tudo. Seus relacionamentos mudam. Você começa a se afastar de ambientes onde o Espírito não pode permanecer. Começa a discernir quem aproxima você de Deus e quem te arrasta para longe. Suas conversas mudam, seus desejos mudam, seus hábitos mudam. E tudo isso não porque alguém te disse que era certo ou errado, mas porque o Espírito te mostrou o que edifica, o que traz vida, o que carrega presença.
A voz do Espírito é fiel. Ela não te abandona no meio do caminho. Mesmo quando você erra, mesmo quando se confunde, mesmo quando se perde, Ele te chama de volta. Com amor, com clareza, com mansidão. Ele não desiste de você. Ele continua te orientando. Mesmo quando você não escuta, Ele permanece ali, esperando o momento em que seu coração se aquiete de novo para ouvir. E quando você escuta, tudo muda. Uma direção do Espírito pode te livrar de anos de sofrimento, pode te preservar de uma aliança errada, pode te conduzir ao lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, pode abrir portas que a força humana jamais abriria, porque quando o Espírito guia, não há erro, não há perda, há graça, há precisão, há verdade. Hoje, Ele quer realinhar sua vida, quer ajustar seus passos, quer fazer você ouvir de novo. E tudo começa com uma escolha: silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz que não erra. Porque, quando o Espírito fala, até o deserto se torna caminho. Quando você se torna casa do Espírito, existem momentos em que sentimos a presença de Deus como uma brisa forte, como um toque visível na alma. São instantes que nos marcam, que nos quebrantam, que nos fazem chorar sem saber o porquê. Mas muitos vivem apenas de momentos, de encontros ocasionais, de experiências que vão e vêm, como se o Espírito fosse um hóspede que chega, permanece um pouco e parte. Mas a verdade é que Ele não quer ser visita, Ele quer ser casa. O Espírito Santo não deseja apenas momentos com você, Ele quer habitar em você, quer ser parte de tudo, não apenas de momentos especiais de adoração. Ele quer estar na sua rotina, nos seus silêncios, nas suas lutas diárias, nas conversas simples e nas decisões difíceis. Porque quando Ele encontra um coração que o recebe como lar, Ele transforma esse coração em altar. Ser casa do Espírito é mais do que sentir, é sustentar a presença, é carregar Deus por dentro, é ter uma consciência viva de que você não está sozinho nem por um segundo. É saber que mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na espera, Ele continua ali, presente, ativo, atento. Mas para que o Espírito habite, Ele precisa de espaço. Ele não entra à força. Ele respeita cada porta fechada. Por isso, ser casa do Espírito começa com entrega, com abrir cômodos trancados há anos, com convidar o céu a morar onde antes habitava a culpa, a ansiedade, o orgulho ou a vergonha. Não há canto escuro demais para a luz do Espírito. Não há bagunça grande demais para que Ele não queira organizar. Ele entra com leveza, não julga, não acusa, não condena. Ele transforma com paciência e, à medida que você vai permitindo, Ele vai rearrumando tudo. Coloca ordem nos pensamentos, cura as feridas emocionais, limpa o que estava contaminado, restaura o que foi quebrado. Até que um dia você percebe que aquele coração que era casa de medo, agora é morada de paz. Aquele coração cheio de ruídos agora carrega silêncio habitado. E ser casa do Espírito muda tudo. Muda a forma como você fala, como você ouve, como você reage. Você começa a proteger o ambiente interior, começa a perceber o que pode entristecer a presença que agora vive em você. Começa a fazer escolhas não baseadas no que é permitido, mas no que preserva o que é precioso. Porque quando você carrega o Espírito, nada mais importa tanto quanto não perder essa comunhão. Não se trata de perfeição. O Espírito não mora em corações perfeitos. Ele mora em corações disponíveis. Ele não exige que você tenha tudo resolvido. Ele pede apenas que você abra a porta, que você deseje a presença mais do que a razão, mais do que os prazeres momentâneos, mais do que os próprios planos. Porque quando o Espírito encontra repouso em você, até o que parecia impossível começa a florescer.
Ser casa do Espírito é um chamado diário, é uma decisão constante, é viver atento à voz que fala por dentro, é reconhecer que há alguém maior habitando em você, alguém que te conhece melhor do que você mesmo, alguém que te guia com fidelidade, alguém que nunca vai te abandonar. Hoje, essa voz te chama. Ela não está pedindo mais um momento, ela está pedindo morada. Não quer mais apenas te visitar aos domingos ou nas lágrimas, quer fazer parte da sua vida todos os dias, quer caminhar com você por dentro, transformar sua casa interior num lugar onde o céu se manifesta em cada gesto, em cada escolha, em cada respiração. Se você disser sim, prepare-se, porque quando o Espírito encontra a casa, ele transforma tudo ao redor dessa casa. Ele muda não só o interior, mas também tudo o que esse coração toca, a liberdade que vem depois da transformação. Muita gente confunde liberdade com ausência de regras, com fazer o que quiser, com viver sem limites, com não prestar contas a ninguém. Mas essa é a armadilha de um coração ainda preso. Preso à necessidade de provar que está no controle. Preso a feridas não curadas. Preso a traumas que gritam por autonomia. A verdadeira liberdade não é fazer tudo. É não ser mais escravo de nada. E isso só acontece depois da transformação. Antes do Espírito entrar, nossos desejos comandam. As emoções dominam. A vontade própria decide tudo, e muitas vezes achamos que isso é liberdade. Mas quando o Espírito começa a mudar o coração, uma inversão acontece. O que antes parecia natural, agora pesa. O que antes dava prazer, agora traz inquietação. E você descobre, não era liberdade, era prisão disfarçada. O Espírito não te liberta para você voltar a ser quem era. Ele te liberta para você se tornar quem nasceu para ser. Ele rompe cadeias antigas, mentiras repetidas, vícios emocionais, relacionamentos tóxicos. Ele mostra que a verdadeira liberdade não está fora, está dentro, está no coração que foi transformado por dentro e agora pode respirar sem medo. A liberdade que o Espírito dá é silenciosa, mas poderosa. Ela não grita, não se exibe, não precisa se provar. Ela se manifesta nas escolhas calmas, na firmeza dos passos, na paz em dizer não ao que antes dominava. Ela aparece quando você já não precisa mais agradar todo mundo, quando você já não vive mais para o aplauso, quando você para de fugir de si mesmo. E o mais surpreendente é que essa liberdade não vem no início do processo, ela é consequência. Ela chega depois da entrega, depois da dor, depois da luta interna, depois dos confrontos entre o que o Espírito quer e o que a carne ainda deseja. Mas quando ela chega, você entende. Valeu a pena. Cada renúncia, cada lágrima, cada sim dito a Deus quando tudo em você queria resistir. Liberdade não é ausência de lutas, é presença de vitória. É saber que mesmo diante das tentações, existe dentro de você uma força que não é sua. É o Espírito Santo habitando e te conduzindo. Você pode ouvir a mesma voz do passado chamando, mas agora você tem escolha. Agora você tem autoridade. Agora você não está mais sozinho. Essa liberdade se estende para todas as áreas. Você começa a se relacionar melhor, a perdoar com mais facilidade, a dizer a verdade sem medo, a caminhar sem o peso da culpa, a se olhar no espelho com mais compaixão. Porque o coração transformado não apenas muda o que sente, ele muda a forma como vive. O Espírito te chama para esse lugar, para viver além dos padrões, das máscaras, das prisões emocionais. Ele quer te ensinar a respirar de novo, a viver sem os grilhões da performance, sem as correntes da aparência. Quer fazer você caminhar leve, viver leve, amar leve. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E onde Ele habita, nenhuma prisão permanece de pé por muito tempo. Hoje,
essa liberdade está disponível. Mas não vem com pressa. Ela vem com profundidade. Não é presente superficial. É fruto de transformação. E se você permitir, o Espírito vai continuar trabalhando em você até que cada área da sua vida seja livre. Livre do passado, livre do medo, livre da opinião dos outros, livre para ser quem Deus te criou para ser. Simplesmente livre. Um coração cheio do Espírito muda tudo ao redor. Quando o Espírito Santo transforma um coração, essa mudança não se limita à pessoa que foi tocada. Ela começa ali dentro, no mais íntimo, mas se espalha como um perfume que ninguém consegue ignorar. Um coração cheio do Espírito muda a atmosfera ao seu redor. Muda como você fala, muda como você ouve, muda como você trata os outros. Porque o céu começa a vazar pela sua vida, mesmo quando você não percebe. Você entra em lugares que sempre frequentou, mas agora algo está diferente. As pessoas notam, elas não sabem explicar, mas sentem. A paz na sua presença, a firmeza nas suas palavras, a ternura no seu olhar. Porque quando o Espírito enche um coração, ele vaza, ele escorre pelas atitudes, ele se revela em gestos simples, ele se espalha onde antes só havia confusão e ruído. O lar começa a sentir, as conversas ganham mais paciência, os filhos percebem a diferença, o cônjuge sente mais segurança, os conflitos diminuem. E mesmo quando ainda há tensões e problemas, a forma de lidar muda, porque agora você não reage mais com a alma ferida, mas com o coração curado. E onde há cura, há sabedoria. Onde há sabedoria, há construção. Onde há construção, há vida. No trabalho, o Espírito também se manifesta. As decisões se tornam mais justas. As palavras se tornam mais conscientes. A ética se fortalece. O respeito cresce e o impacto se amplia. Pessoas que nunca leram uma Bíblia começam a ver Deus no seu comportamento. Começam a fazer perguntas, começam a confiar, começam a desejar a mesma paz que você carrega. O coração cheio do Espírito também muda o modo como você lida com o tempo. Você começa a priorizar o que importa. Começa a dizer não para o que rouba sua energia. Começa a valorizar momentos que antes passavam despercebidos. E mais do que isso, começa a discernir onde Deus está agindo e se alinha a isso, em vez de viver correndo atrás de coisas que o céu não está construindo. A transformação não é uma performance, ela é natural. E justamente por isso ela é poderosa. Porque quem vive com o coração cheio do Espírito não precisa anunciar. A vida anuncia por si só. A luz não grita, mas ilumina. O sal não aparece, mas tempera. Assim é o efeito de um coração rendido, transformado, cheio da presença. E talvez você nem perceba o quanto está mudando o ambiente. Talvez ache que é pequeno demais, que não tem influência, que não tem voz. Mas o Espírito dentro de você tem. E ele usa até os menores gestos para criar mudanças eternas. Uma palavra certa pode evitar um desastre. Um abraço pode quebrar um ciclo de rejeição. Um perdão pode restaurar gerações. E tudo isso começa dentro. Tudo isso começa no coração cheio de Deus. O Espírito não transforma você para que a mudança pare em você. Ele transforma para que você seja um canal, um ponto de contato entre o céu e a terra, um reflexo da glória de Deus. E quanto mais você se enche dele, mais o mundo ao seu redor começa a ser tocado. Não porque você tenta, mas porque você carrega. Você se torna porta-voz da paz, instrumento de cura, resposta viva para ambientes que antes só conheciam o caos. Essa é a missão de quem tem o coração cheio do Espírito. Viver de tal forma que as pessoas, ao te verem, sintam saudade de um Deus que talvez nunca conheceram. Sentir sede de uma presença que ainda não experimentaram. Então, sem palavras forçadas, sem esforço humano, o Espírito toca outras vidas através da sua. A transformação continua.
A liberdade se multiplica, o reino avança, e tudo começou naquele dia, naquele instante em que você disse: Espírito Santo, entra, transforma, mora em mim, a única mudança que vale a pena. Tudo o que você viveu até aqui, cada dor, cada perda, cada vazio que parecia não ter nome, tudo isso preparou o terreno para esse momento. Você não chegou até aqui por acaso. Algo maior está te chamando. Não é um convite religioso, é um chamado do céu, um chamado à mudança que realmente transforma. E essa mudança começa por dentro, começa no coração. O Espírito Santo não é uma emoção que você sente de vez em quando. Ele é uma presença viva, constante, poderosa, que deseja habitar em você todos os dias, em todos os lugares, em cada detalhe da sua vida. Ele não está pedindo mais uma oração, ele está pedindo o seu coração, porque sabe que, sem ele, você vai continuar tentando mudar por fora, sem nunca ser curado por dentro. Você pode tentar se consertar sozinho, pode tentar apagar erros com esforço, compensar falhas com boas ações, mascarar dores com sorrisos. Mas vai chegar um momento em que o cansaço vai te encontrar. E aí, ou você se fecha ainda mais, ou você se rende. A rendição parece fraqueza para o mundo, mas para o céu, ela é a chave. É na rendição que o Espírito entra. É quando você solta o controle que ele assume a reconstrução. Essa reconstrução não acontece em um dia, mas começa em um instante. O instante da decisão. Aquele momento em que você diz: eu não quero mais andar sozinho. É aí que o Espírito invade com mansidão, cura com silêncio, levanta com graça, transforma com poder. Ele vai mudar tudo. Seus pensamentos, suas reações, seus desejos, sua maneira de ver o mundo e de ver a si mesmo. E quando ele entra, nada mais é igual. Você começa a sentir paz onde antes só havia pressão. Começa a perceber beleza onde antes só via cinzas. Começa a falar diferente, a amar diferente, a escolher diferente. Porque quando o Espírito habita, até o jeito de viver muda. A presença dele altera o ritmo da sua alma, e tudo à sua volta começa a florescer, mesmo que as circunstâncias ainda estejam difíceis. Talvez você esteja aí agora, com um coração cheio de perguntas, inseguranças, cicatrizes antigas. Talvez não saiba como começar. Não precisa saber, só precisa abrir, só precisa dizer com sinceridade: Espírito Santo, eu quero ser tua casa. E ele virá. Não com barulho, mas com profundidade, não com exigência, mas com amor. Ele vai te guiar passo a passo, dia após dia, até que você se olhe no espelho e perceba: você não é mais o mesmo. Porque a única mudança que vale a pena é aquela que começa onde ninguém vê e termina onde todos percebem. A mudança operada pelo Espírito. A transformação que não depende de força, nem de aprovação, nem de entendimento humano. Só depende de uma coisa: permissão. Hoje, você tem a chance de permitir, de entregar, de abrir a porta. E se fizer isso, prepare-se, porque o céu vai entrar. Não como visita, mas como morada. Não como emoção, mas como presença. E tudo, absolutamente tudo, vai começar a florescer no seu interior. E depois, por onde você passar. Você chegou até aqui por um motivo, e o Espírito Santo está batendo à porta do seu coração agora. Não adie, não racionalize, só diga: entra, porque toda a eternidade pode começar nesse instante, agora.